Mago Supremo capítulo 2139 Esperança e Desespero, parte 1 A propósito, a realeza me devolveram o Dolorean. Queremos dar um passeio ou você quer caminhar? Lith perguntou. Andar. Elina e Haas disseram em uníssono. Como Tiris disse ontem, não posso simplesmente passar de uma jaula para outra. Se eu entrar no carro, não acho que teria forças para sair quando estivermos cercados de pessoas. Haas disse. Eu concordo com seu pai. Elina assentiu. Precisamos nos reconectar com nossos vizinhos e usar o Dolorean chamaria muita atenção. É melhor evitar atrair uma multidão antes de vermos como os Lutianos reagem à nossa presença. O sol estava quente e o ar fresco, tornando a caminhada agradável. Legain deu alguns passos atrás deles ainda vestido como um mordomo. Mesmo fora do Império Gorgona, sua técnica de respiração permitiu-lhe examinar os arredores por centenas de quilômetros. No caminho para a cidade, os Verens encontraram vários de seus velhos amigos e trabalhadores agrícolas de Haas que trabalhavam nos campos. A maioria deles congelou por um segundo antes de retribuir as saudações com um estranho aceno de mão. Alguns, porém, fugiram gritando. Idiotas! Rena disse com uma zombaria. Com base nas palavras do seu pai, eu esperava que a periferia da cidade tivesse se expandido. Em vez disso, parece que nada mudou, querido. Você realmente ficaria surpreso se o povo de Lutia expandisse suas fronteiras em todas as direções, exceto em direção à sua fazenda. Senton respondeu. Se eles pensarem que Lith é um monstro ou que seus inimigos podem atacar novamente, eles ficarão o mais longe que puderem. Bom ponto. Ela assentiu. A propósito, Solus, por que você não arrumou seu cabelo hoje? Porque Faluel disse que se eu for para Lutia com minha cor natural, algo engraçado vai acontecer e eu preciso dar boas risadas. Solus deixou visíveis as 7 mechas coloridas de seu cabelo castanho claro, simplesmente amarrando em um rabo de cavalo no pescoço e na altura da cintura. Lita achou que era uma má ideia, mas Lutia ainda era uma comunidade atrasada e Solus costumava ficar deprimida, então não tinha vontade de pressioná-la. Com tudo o que aconteceu e vai acontecer quando eles nos verem, duvido que alguém se importe com o cabelo dela, ele pensou. Logo chegaram às periférias da cidade e, como ele temia, as pessoas olhavam para eles de boca aberta e apontavam o dedo para eles. Não quero problemas, mas se alguém atacar, reaja com extremo preconceito, Lith disse, fazendo Tista, Camila, Solus e as feras acenarem com a cabeça. O Nith se transformou em sua forma Shift para permitir que a Ran montasse em suas costas sem assustar ainda mais os Lutianos. Até mesmo uma pequena besta imperador era grande o suficiente para fazer uma fera mágica parecer um cachorrinho inofensivo. Elina e Haas trocaram olhares preocupados e mantiveram as mãos firmes, preparando-se interiormente para o impacto. Eles quase podiam ouvir os gritos de raiva e ver pessoas atirando pedras neles. O que é isso? Rena apontou para os alfinetes com o mesmo padrão dos olhos de Lith que várias pessoas tinham no peito. Não parece aquele botão estranho que seu pai usou ontem. Isso é, Senton assentiu. Pelo menos podemos esperar que aqueles que os compraram sejam amigáveis com. As palavras morreram em seus lábios quando a maioria dos Lutianos lhes deu um sorriso caloroso enquanto os recebiam de volta. O que diabos? Senton olhou em volta, notando que as pessoas pareciam entusiasmadas com a presença deles, em vez de assustadas. Muitas crianças usavam uma máscara preta com fendas para os olhos de vidro de 7 cores, dispostas no mesmo padrão da forma Tiamat de Lith enquanto brincavam. Uau, seu pai não estava exagerando quando disse que levou o negócio para o próximo nível. Não posso acreditar que as pessoas realmente comprem essas coisas. Elina ficou pasma ao perceber que seus concidadãos usavam todos os tipos de acessórios e joias com o tema das diferentes formas de Lith. Alguns pingentes representavam o dragão pena do vazio, outros o Tiamat, alguns até mesmo sua aparência humana. A única coisa que tinham em comum eram os 7 olhos. Quanto mais avançavam dentro de Lutia, mais educadas se tornavam as saudações que recebiam. Os sorrisos se transformaram primeiro em reverências profundas e depois em ajoelhamentos. Alguns até tocaram o chão com a testa em submissão.
Ok, isso está ficando assustador. Lito disse depois que um homem começou a chorar de alegria simplesmente porque Lito cumprimentou o primeiro. Que diabos está acontecendo? Acho que essa é a resposta. Solos chamou a atenção deles, apontando para uma estranha construção feita de pedras pretas que eles nunca tinham visto antes. Colunas altas sustentavam o telhado inclinado e cercavam o edifício por todos os lados, deixando apenas espaço para uma entrada principal e outra traseira. À direita, havia a estátua de um homem com 7 olhos, enquanto à esquerda havia outra representando um dragão pena do vazio. É o Deus triplo. Uma mulher disse enquanto olhava para Lito com admiração. O quê? Lito perguntou enquanto se virava para ela, fazendo-a desmaiar de excitação. O pai de todos voltou. Um homem de meia idade chorou de alegria. Suas palavras se espalharam pela multidão, sendo repetidas indefinidamente. Espere um minuto. Porque esse absurdo parece familiar. Camila disse. Além disso, acho que já vi aquela estátua antes, mas não consigo identificar o que é. Pela minha mãe, já conhecemos muitos desses caras. Você não se lembra da igreja dos 6 em Zatia? Solos disse enquanto apontava para a estátua do homem de 7 olhos. Obrigado por nos abençoar com sua presença, ó donzela brilhante. Lade Faluel profetizou sua chegada, mas não ousamos esperar por uma terceira donzela tão cedo. Uma jovem se jogou aos pés de Solos, logo seguida por muitas outras. Eles choraram de alegria, implorando que ela os abençoasse. O que diabos é uma donzela brilhante como eles conhecem Faluel? Solos se sentiu enganado pela Hydra, mas a situação era tão embaraçosa que ela não sabia como reagir. Agora que penso nisso, Ezequiel mencionou Faluel ontem, mas pensei que ela simplesmente tinha ido à aldeia de vez em quando para protegê-los. Não que ela fosse trazer Fria e Solos para o que quer que seja. Lito disse. O que Fria tem a ver com esses malucos? Solos perguntou. Se você é o terceiro, então 2 donzelas já vieram para Lutia na nossa ausência. Quantas pessoas com 7 listras você conhece? Lito disse com uma bufada. Exatamente. Ezequiel saiu do templo, vestindo uma túnica preta com o padrão de 7 olhos no peito e empunhando um cajado cujo topo havia sido magistralmente esculpido em 3 máscaras que formavam um triângulo perfeito. As máscaras representavam os rostos humano, Pena do Vazio e Tiamat de Lilith, e todas elas tinham 7 olhos. As donzelas brilhantes foram abençoadas pela luz do Pai de todos e carregam sua marca. É mesmo? O que isso me torna, então? Um figurante? Camila disse com um grunhido. Claro que não. Ezequiel disse com um tom solene. As donzelas brilhantes nasceram para manter as trevas do Deus triplo sob controle, enquanto a Dama Negra caminha ao seu lado e moderar sua fúria. Capítulo 2140 Esperança e Desespero, Parte 2. Mais pessoas se jogaram no chão, levantando e abaixando os braços em direção a Camila, enquanto entoavam algum tipo de oração. Ó, deuses! Isto é ainda pior que o deserto. A cabeça de Camila estava girando e ela agora estava com uma dor de cabeça terrível. Ezequiel, qual é o significado disso? Lito perguntou enquanto sua confusão rapidamente se transformava em aborrecimento. Aqueles que moravam perto do templo nem ousavam encará-lo, apenas rezavam para ele por um milagre ou outro. Ele estava acostumado a ser temido ou respeitado, ser adorado era além de perturbador. Negócios. O ferreiro sussurrou em resposta. Além disso, é uma ótima maneira de manter Lutia em paz e amigável. Agora siga meu exemplo como foi profetizado, o Pai de todos retornou entre nós. Ele está satisfeito conosco e precisa conversar com seu alto clérigo dele agora. A família inteira disse em uníssono. Ezequiel gesticulou para que calassem a boca e o seguissem, mantendo uma cara de pôquer perfeita enquanto ordenava aos crentes que abrissem caminho para eles até o templo. O interior do santuário consistia em uma única sala enorme, com cerca de 30 metros de comprimento e 20 metros de largura. Um corredor central separava 2 fileiras de bancos de madeira onde as pessoas podiam sentar, orar ou meditar. No extremo norte, havia um pequeno altar feito de pedra branca. Atrás dele, havia 2 estátuas.
O retratava Tiamat cavalgando na forma da besta imperador do protetor e o outro Freya. No lado leste havia um espaço com velas de 7 cores diferentes que os adoradores podiam acender de acordo com o que oravam. No lado oeste, em vez disso, havia a coisa mais próxima de uma loja de souvenirs que Lilith já tinha visto desde seu tempo na Terra. Um dos funcionários de Ezequiel vendeu os acessórios com tema Tiamat que tinha visto lá fora, brinquedos, estátuas e bugigangas cafonas. Saiam. Ezequiel disse, mas ninguém o ouviu. Ver o objeto de sua veneração caminhar entre eles tornava algo como um clérigo irrelevante. Eles cercaram Lilith, orando por suas bênçãos. Eu imploro, traga minha filha de volta como um de seus demônios. Uma mulher mais ou menos da sua idade disse enquanto se jogava a seus pés. Tudo que eu quero é abraçá-la mais uma vez e dizer que sinto muito. Eu prometi a ela que moveria céus e terras para fazê-la melhorar, mas falhei com ela. A mulher segurava uma vela preta e uma estatueta de madeira mal esculpida de uma jovem. Meu filho perdeu um braço durante um acidente de caça e agora sua vida está destruída. Ele trabalhou durante anos para herdar o negócio da família, mas um alfaiate sem o braço dominante pode mostrar apenas metade de sua habilidade no dobro do tempo. Um homem agarrado à perna de Lilith disse. Minha irmã mais nova está morrendo por causa do estrangulador, mas minha família não tem condições de viajar para Distar, muito menos do tratamento. Por favor, farei o que você quiser se salvar a vida dela. Um menino chorando disse, atingindo mais de um nervo. Tista e Lilith trocaram um rápido olhar antes de dispensar todos eles. Somente quando finalmente estivessem sozinhos é que eu poderia abandonar os adereços e agir como alto clérigo. Ok, o que está acontecendo e como você poderia pagar por este prédio? Lilith perguntou. Caramba, com o dinheiro necessário para construir essa monstruosidade, você provavelmente poderia ter curado muitas pessoas. Você realmente acha que eu desperdiçaria meu dinheiro ou tempo? Não fui eu que fiz isso, apenas explorei. Ezequiel respondeu rindo assim que teve certeza de que estavam sozinhos. Eu te disse, as coisas ficaram difíceis depois que você partiu para o deserto. As pessoas tentaram expulsar a mim e a minha família de Lutia, alegando que eu era seu cúmplice. Tinha vizinho atacando vizinho, pensando que eles poderiam ser uma fera ou outro escravo de Meon disfarçado. A cidade inteira quase foi totalmente queimada nos tumultos que se seguiram ao ataque à taverna do Lobo Celestial, mas isso foi apenas o começo. As coisas pioraram muito quando os Lutianos perceberam o que haviam feito. Eles atacaram seus amigos, machucaram suas próprias famílias e expulsaram a única pessoa que poderia ajudá-los a consertar sua bagunça. O que você quer dizer? Rena perguntou. Você esqueceu que após a morte de Nana, a vila perdeu seu protetor e o único mago de verdade. O curandeiro que assumiu seu negócio era muito menos experiente e as pessoas dependiam de Tista e Riman para as coisas importantes. Sem sua família, como um simples mágico poderia lidar com tantas pessoas gravemente feridas? Ele fez o melhor que pôde, dando prioridade àqueles com maiores chances de sobrevivência e deixando os demais morrerem. O que, claro, não agradou aos parentes que tentaram linchá-lo, culpando o curandeiro pela perda de seus entes queridos. Ele salvou sua pele voando para longe, para nunca mais voltar, deixando Lutia sem curandeiro. Ele também nos deu uma reputação incrível, então não importa quanto dinheiro oferecêssemos, ninguém queria viver em um lugar onde as pessoas tratavam tão mal seus curandeiros. Daquele momento em diante, cada osso quebrado poderia significar tornar-se um aleijado. Todas as doenças, até mesmo a gripe, espalhavam-se como um incêndio, e a única coisa que as pessoas que não podiam pagar uma viagem ao curandeiro mais próximo podiam fazer era cruzar os dedos e torcer para sobreviver. Para piorar a situação, sem você ou o corpo da rainha, a cidade era tão rica quanto indefesa. Durante anos, confiamos primeiro em Nana e depois em você para proteção, nunca investindo um centavo na milícia local. É desnecessário dizer que os Lutianos pagaram um preço alto pela sua tolice. Ezequiel disse. Ó, deuses, pai! Por que você não me contou que estava passando por tantas dificuldades?
Senton agarrou seu pai, certificando-se de que ele estava bem. Eu? Garoto bobo. Eu nunca estive em perigo. Passei o tempo todo rindo pra caramba e dizendo a todos eu avisei. Ezequiel deu um tapinha no ombro de Senton, emocionado ao ver o quão preocupado ele estava com seu velho. Como exatamente? Lee perguntou. Porque você tem bons amigos, garoto. As feras mágicas que você deixou aqui impediram as pessoas de me assediar, assim como pararam os bandidos que tentaram invadir minhas lojas. Quando eles pensaram que não estavam à altura da tarefa, ligaram para Faruel. Foi assim que conheci sua amiga Idla, Ezequiel disse. Então, depois de algumas semanas desde a sua partida, um bando de esquisitos chegou do norte. Eles alegavam ser seguidores do pai de todos e terem vindo em peregrinação ao local que o deu à luz. No início, muitos zombaram deles e os consideraram loucos. No entanto, muitas pessoas já haviam deixado Lutia e a cidade estava morrendo lentamente, então ninguém podia se dar ao luxo de recusar clientes pagantes. Especialmente clientes dotados de magia com acesso à magia de nível 1 e 2. Espere um segundo. Solos disse. A Igreja dos Seis proibiu o uso de magia, alegando que ela roubou o poder que Lit, quero dizer, o pai de todos precisava para renascer. Continua no próximo vídeo.